Muito bem, nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura de repetição para faça. Vamos direto para a aula, bora lá. Bom, essa estrutura é uma estrutura muito comum, bastante comum, muito útil, vocês vão usar bastante essa estrutura de repetição. Não necessariamente aqui porque a gente está falando de linguagem de programação com C# para tratar os nossos algoritmos, né? Fazer aí as nossas aulas de lógica, mas porque realmente é uma estrutura bastante comum em toda e qualquer linguagem de programação, mas como a gente está falando de lógica de programação, essa é a estrutura para, que lá no C# a gente vai tratar como for. A estrutura de repetição para faça é uma estrutura de repetição mais completa que as anteriores, porque ela permite que você incorpore um elemento de inicialização, um incremento de quanto em quanto, né, ele vai variar no incremento, e você pode inclusive testar o valor com uma variável de controle. Tudo isso acontece numa única sentença na estrutura de repetição para, ou for no caso do C#. É preferencialmente utilizada em situações onde você conhece o limite, onde você sabe onde é que vai terminar. Eu quero fazer uma tabuada, então vai de 1 a 10, por exemplo. Então eu sei que eu preciso testar isso até menor que 11, por exemplo, até igual a 10, certo? Onde você sabe, então, previamente o número de repetições que precisam serem feitas, né? Esse número de repetição pode ser uma constante ou pode estar em uma variável. A gente pode especificar como for o caso aqui do nosso trabalho. A estrutura de repetição ela é similar às outras, ela é similar ao enquanto faça, por exemplo. E a diferença das duas é que agora tem uma variável controladora e a condição dentro da própria estrutura, tá? A forma geral, como no pseudocódigo, aparece como vocês estão vendo aí, ó. Veja lá, para a variável de controle, o valor inicial, o valor final, até qual é o valor inicial, que esse inclusive vai ser a referência para teste dessa variável, né? Dessa estrutura para ver até onde ela vai. Qual é o incremento, que a gente chama aqui de passo também, né? Passos ou incrementos. E depois, né, se ele atender, enquanto ele atender aquela condição que nós vamos ver, ele executa a lista de comandos. Significa dizer que, primeiro, assim como na estrutura do while, né, que é aquele enquanto faça, ele primeiro faz a verificação antes de fazer qualquer teste, né? Se passar na primeira verificação, ele executa, senão ele não executa nada da linha de comandos. E no C# fica mais ou menos como vocês estão vendo aí, ó. Para a variável de controle, início, o valor final e o passo e depois o bloco de comandos. Claro que na linguagem de programação vai ficar muito mais legal da gente acompanhar nas próximas telas aqui a gente já vai ver. Então veja, ó, na estrutura para faça, a variável de controle é inicializada com um determinado valor. Ou no início de cada iteração, o seu valor é comparado com o valor final e se o valor da variável for menor ou igual que o valor final, então a lista de comandos é executada. E imediatamente ele já acrescenta mais um ou mais dois, depende de como a gente colocar lá no incremento, certo? No caso aqui, se a gente estivesse falando de pseudocódigo, quando até o fim para é quando ele encerra esse laço ou essa estrutura de repetição. Nessa imagem que está aparecendo agora na tela, você tem a estrutura de repetição para faça, ou for no caso do C#, apresentada dessa maneira aí, ó. Você tem lá no caso de fluxograma, início tem a variável que nós vamos declarar, o valor inicial para essa variável, então declara e já faz uma atribuição. Qual é o valor final, já apresentando para ele a condição que vai ser avaliada e qual é o passo, né? Qual é o incremento que você vai utilizar. Mais um, mais dois, menos dois, qual é o passo que você vai utilizar. E se isso tudo for verdade, ele executa o bloco de instrução e volta a testar e assim por diante, tá? Caso ele não atenda mais aquela condição, aí ele sai e termina o laço e segue o fluxo do projeto, segue o fluxo daquele código que você está criando lá. No C#, embora isso daqui é apenas uma alusão, né, do processo, você vai ver agora na prática, para for, a variável inicial, a variável e o valor inicial, o limite que a gente vai utilizar utilizando sequência de 2 pontos e qual é o passo e depois na sequência o bloco de comandos. Agora veja, nós temos um pequeno exemplo aí, estrutura de repetição para faça, onde a gente tem um exemplo de um programa de console que apresente em forma de lista a tabuada de um determinado número. Então o usuário vai digitar um número e a gente vai apresentar a tabuada desse número.
Bora pro C Sharp ver como é que funciona isso? Então, vou abrir aqui, ó, o Visual Studio. Opa, vou digitar aqui, ó, Visual Studio 2022, ele deve abrir e... Legal. Nós vamos escolher aqui, ó, estrutura, underline para... Não, não é nada disso, professor, para com isso. A gente vai clicar no botãozinho aqui para criar um... A gente vai clicar no botão para criar um projeto, bem nesse daqui. Vou inicializar aqui rapidinho. Eu vou inicializar o Zoom It, que foi desativado por algum motivo aqui. E agora a gente já tem o Zoom de volta aqui. E nós vamos criar um projeto do tipo aplicativo de console. Clico no botão de próximo. E agora eu vou colocar o nome do projeto. O nome do programa que nós vamos criar aqui, ó. Estrutura, underline, para, que é equivalente ao nosso for, beleza? Estrutura para, cliquei no botão próximo, vou usar o .NET 6 e aquela história toda que a gente já vem usando, clico no botão criar e pronto, nosso projeto está criado aqui, a gente vai começar a trabalhar nele. Qual que é a ideia então? Nós criarmos um projeto aqui usando o C Sharp, um projeto de console, que o usuário digite um número e esse número, a partir desse número a gente vai apresentar a tabuada desse número na forma de lista, certo? Muito tranquilo, muito simples de brincar e daqui para frente a gente vai fazer vários exercícios que a gente vai conseguir colocar em prática, não só essa estrutura, mas todas as outras que nós já vimos anteriormente aqui no curso, certo? Vou apagar essas linhas aqui, vou escrever aqui console.readKey, a gente já está acostumado a brincar disso aqui, ó, console.readKey, aqui, beleza? Então, para ele ficar parado esperando a nossa ação, né, o nosso comando. E aqui eu vou pedir para o usuário digitar um valor. Antes, eu vou criar uma variável do tipo inteiro, vou chamar aqui essa variável de número, assim. Vou inicializar essa variável com o valor 1, mas isso aqui não vai querer dizer muita coisa, porque... esse valor certamente também não vai ser utilizado aí no nosso exemplo, porque o usuário vai digitar. Eu só estou inicializando essa variável. Eu poderia colocar 0, ou poderia deixar vazio também, não ia ter problema. Deixar como nulo. E só isso, né? A gente só precisa receber esse número e aí depois apresentar a tabuada desse número na tela na forma de lista. Então, bora pedir para o usuário digitar esse valor aqui, ó. A gente vai colocar console.WriteLine e na tela a gente vai falar para o usuário assim, já vou colocar um ponto e vírgula aqui para não faltar, vamos dizer assim, ó, digite um número, vou colocar com acento, tudo bonitinho, porque isso vai aparecer para o usuário. Legal. Na linha de baixo a gente vai recuperar essa informação e armazenar na variável número. Número igual, ou número recebe, console, número recebe, convert, tá certo? Convert tá errado, vamos escrever de novo. Convert, isso aqui sim, ponto to, int de 32, porque ele vai converter para inteiro de 32 bits. Um valor que vai vir de console.readline, abre, fecha parênteses e ponto vírgula já está lá. Veja que esse console.readline, como está aparecendo aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima desse camarada aqui, ó, ele diz que console.readline entrega para a gente uma string. E a variável número é uma variável do tipo int, do tipo inteiro. Então, para eu receber esse valor que o usuário digitou na tela e armazenar na variável número, eu preciso converter esse valor, certo? Converter esse dado, essa informação de entrada, para que eu possa, então, armazenar na variável número. E depois que esse valor for armazenado na variável número, aí eu faço o teste. Inclusive, gente, olha que legal que a gente pode fazer aqui, ó. Eu posso colocar o valor 0 aqui e fazer um teste aqui agora. Posso dizer assim, ó, se, olha a estrutura condicional usando aqui, ó, se número for maior do que 0. Já tinha o 0 lá. Se número for maior que 0, abro, fecho parênteses e aqui dentro desse par de chaves é que a gente faz então o esqueminha da nossa tabuada usando o laço de for para poder fazer isso. Então, vamos começar ele aqui, ó. For ou para. Se nós usarmos isso aqui que parece que é um papelzinho picotado, é o snippet, né? Se a gente usar essa opçãozinha aqui, ó, e der um tab 2 vezes, ó, ele preenche uma estrutura pra gente assim, ó,
global, dois pontos, system de 32 e tal. A gente pode substituir isso daqui por um int apenas. Eu estou dizendo int i, que vai ser a nossa variável de controle, o nosso índice, começando de 1. Ou começando de 0. Vamos deixar de 1 mesmo, né? De 0 também pode. Até que i seja menor, enquanto i for menor do que 11. Então, i valendo 1, depois i valendo 2, 3, 4, 5, até i valendo 11. Ou melhor, 10, né? Que é menor do que 11. E aí, depois, na sequência, ele faz o incremento i mais mais. Faz o incremento i mais mais. É aqui que vai acontecer o incremento do laço. Toda vez que ele passar aqui, ele vai aumentar 1, ele vai somar 1 na variável de controle. É isso que vai determinar que essa expressão ela seja testada e, claro, tenha valores alterados nessa variável. Aqui a gente está usando uma constante, né? O limite para a gente aqui é uma constante. Lembra lá que poderia ser uma constante ou uma variável, um valor, de repente, que o usuário colocou lá fora. Falou, eu quero uma tabuada do 5, mas eu quero visualizar essa tabuada do 5 não de 1 até 10, eu quero de 1 até 150. Então, esse 11 que você visualiza aqui na tela agora, ele poderia perfeitamente ser uma variável também, certo? E aqui dentro, então, a gente discorre o conteúdo, o conjunto de comandos que vai exibir na tela o resultado. E tá feita a brincadeira, veja só. Eu vou escrever aqui, ó, console.writeLine, já vou escrever direto na tela, abre parênteses, abre aspas duplas, já pôs um ponto e vírgula aqui para não esquecer, e aqui eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar o primeiro valor, que eu vou tratar aqui como 0, mais adiante a gente vai tratar sobre isso, o que é isso. Vou colocar aqui um X maiúsculo, abre, fechei chave de novo, coloquei o número 1, e depois eu coloquei o sinal de igual, abri, fechei chave de novo e coloquei o número 2. Então eu preciso de uma variável para substituir por esse 0, um valor ou uma variável para substituir por esse 1, e assim por diante para esse 2 aqui também. E agora, depois das aspas, eu vou colocar uma vírgula e vou escrever número. Então, número, que foi o valor que o usuário digitou. Aí vai aparecer 5 vezes 5x e o valor. O primeiro valor que eu quero que apareça, que ele vai substituir aqui por esse 1, é o i, que é justamente a variável de controle. Na primeira vez ele vai valer 1, na segunda vez mais 1, 2, mais 1, 3, e assim por diante, até que ele valha 10. Porque quando ele valer 11, ele já sai disso daqui, ó. Certo? Porque 11 não é menor que 11. 11 é igual a 11, certo? E esses dois primeiros, eles estão substituindo o 0 e esse i está substituindo esse 1 aqui, ó, na hora da execução. E o 2, mais uma vírgula que eu vou colocar aqui, ó, a gente vai substituir por número multiplicado, coloquei aqui um asterístico, e a letra i, que é a variável de controle. Prontinho, está terminada a nossa atividade. E se ele não... se o usuário digitar 0, por exemplo, ou não digitar nada, número é 0, número recebeu 0. Ele vai precisar, claro, digitar um valor para apresentar isso na tela. Nós vamos executar agora, vou dar um F5 aqui para executar, para não alongar muito essa aula. Executou, já inicia pedindo um número, eu vou colocar o número 5 e vou pressionar a tecla Enter. Veja que na tela já aparece para você aí o resultado, 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3. Muito rápido, né? Muito rápido, mas eu nem entendi como é que esse negócio aconteceu. Eu dei um Enter aqui e eu vou parar a execução, ó. Tá vendo essa bolinha cinza? Quando eu clicar aqui em cima, ele vai ficar vermelhinho, criando então um breakpoint. E eu vou executar de novo. Veja que quando a gente for executar, ele pede para a gente digitar um número, como você observa ali. Eu vou digitar novamente o número 5 e vou dar um Enter. Você vai ver que ele vai parar em amarelo aqui, ó, nessa parte onde está vermelha. Veja. Percebeu? Significa que agora ele está em tempo de break. Ele parou. Ele fez uma parada para que a gente possa analisar. É possível a gente analisar os valores que estão em cada uma das variáveis. Ó. Número, por enquanto, vale 0. O i vale 0. Número vale 5. Quando eu executar utilizando F10 aqui, ó, você vai perceber que i aqui embaixo agora vale 1. Veja que o valor até apareceu em vermelhinho porque ele acabou de ser alterado. Outra. Agora ele vai verificar a expressão i, 1, é menor que 11? Se sim, ele vai executar o bloco para a gente aqui. Então F10, ó, passou, é verdade, e ele vai executar para mostrar na tela de console. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar a tela de console aqui. Deixa eu ver do outro lado. Telinha de console. Ai, Jesus. Aqui, ó, veja a telinha de console, ele já mostrou o primeiro valor. Então a gente volta lá para o C Sharp.
para o Visual Studio, pressiona F10, olha para onde ele foi, ó. E agora, mais. I vale 1, quando a gente apertar o F10, o I agora vale 2, percebeu? O I valeu 2, aí ele vai validar de novo. 2 é menor que 11? Sim, então imprime o console. E agora? O I está valendo 3, veja, ó. 4, 5, 6, 7, e ele está executando lá na tela, ó. 8, deixa eu tentar diminuir aqui a janelinha para ver se dá para mostrar junto, ó. Agora sim. 9, ele vai mostrar o nono, né, que é 5 vezes 9, e agora I mais de novo, o I passou a valer 10, ele vai testar mais uma vez, veja lá, 10 é menor? 10 é menor que 11. Então ele continua mostrando, e agora ó, o I vai passar a valer 11, como você visualiza aqui embaixo. E agora, isso aqui é verdadeiro ou falso? Veja, só de passar o mouse em cima aqui do sinalzinho, ó, de menor, ele já diz que é falso. Significa que ele vai sair do laço e encerrar essa execução. Beleza? Tirei o breakpoint, pressionei a teclinha aqui para continuar, e se nós voltarmos lá na telinha, o conteúdo, o resultado está apresentado na tela aí para você. Belezinha? Tranquilo? Talvez. Talvez tranquilo, talvez mais simples. Essa foi a nossa estrutura de repetição na aula de hoje. Você aprendeu a fazer, conheceu a estrutura de repetição e descobriu aí uma opção de como utilizar no nosso querido C# através da estrutura for. Em breve nós faremos diversos exercícios aqui no curso, diversas aulas somente resolvendo exercícios a propósito dessa estrutura de repetição. Ok? Então nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.